Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém. Voltei ontem de viagem, e essa semana eu passei angustiado por conta desses episódios que estão acontecendo no Brasil, em especial com o pastor Silas Malafaia. E hoje pela manhã eu estive tomando café com ele, estive com ele hoje muito cedo. Hoje pela manhã eu estava na Assembleia de Deus em São Cristóvão, e antes de eu ir para lá, eu pedi à minha esposa que fosse, e eu encontrei com ele, tomamos um café, oramos, levei um abraço da igreja para ele, ficamos ali um pouquinho botando as conversas em dia. Ele estaria pregando no Sedentos por Deus 2025, ele estaria pregando, mas é uma semana que ele vai estar, a próxima semana vai estar viajando, não é? O Cláudio vai estar pregando domingo de manhã. O domingo de manhã seria ele, não seria o Cláudio. Mas é o primeiro domingo do mês e a Santa Ceia lá na igreja dele. E na segunda ele vai estar viajando. Por isso ele não vai estar no Sedentos 2025. Mas o ano que vem ele vai estar conosco. Eu estive ali orando com ele e buscando a Deus com ele, para que Deus possa dar um sossego à nação brasileira. Sossego à nação brasileira. Pouco me importa os modos operantes que ele faz para fazer o combate dele. Isso não é da minha conta, não é? Cada um sabe de si e cada um é responsável por si, né? O que me importa é a amizade, o carinho, a parceria, o amor que eu tenho por ele. É um amigo de muitos anos, sempre me atendeu aqui. Eu sempre estive pregando nas igrejas que ele é pastor. A gente sempre teve comunhão, não é? E nesse momento só nos resta orar e orar para que Deus tenha misericórdia da nação brasileira, né? Essa guerra cruel e terrível que está acontecendo, que Deus tenha misericórdia desse país, que é um país tão maravilhoso. Somos os maiores exportadores de missionários para o mundo. Ninguém envia missionário para o mundo na quantidade que o Brasil envia, as igrejas brasileiras enviam. Isso é assustador. Você anda pelos países espalhados por esse mundo, você vai ver os missionários saindo do Brasil para fazer a obra de Deus, seja no continente europeu, no continente africano, asiático. Deixa eu dar um dado a você, muito interessante, tá? Nós temos duas Coreias, né? Temos a Coreia do Sul e temos a Coreia do Norte. A Coreia do Sul é aquela Coreia, muitos vão lembrar do reverendo Paul Yang-chun, né? É lá que tem a maior igreja evangélica do mundo. É lá que tem a igreja que ela é aberta 24 horas, ela não fecha, né? É multidões e multidões e multidões e multidões de pessoas, é um avivamento ali. Pastor Paul Yang-chung já dorme no Senhor, mas os que estão ali estão dando continuidade à obra. E nós temos a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é exatamente aquela Coreia que vocês veem todos os momentos nos noticiários, extremamente fechado, não é? É um sistema ditatorial, não é? E ali não existe nenhum tipo de espaço para o evangelho.
é zero, a título de ser pego, presos e serem levados à corte sumária para morrer mesmo. Não pode, é proibido. Ali é um semideus, que é aquele rapaz que está ali governando aquela nação. Irmãos, eu não vou entrar em detalhes, porque o culto está na internet, e muita coisa que eu falo aqui reverbera fora daqui. Mas nós já temos missionários lá, pregando o Evangelho de Jesus. São as chamadas igrejas subterrâneas. Estão ali, dentro de lares, de salas, de casas, pregando o Evangelho de Jesus, sendo sustentado pelas igrejas do Brasil, e são missionários brasileiros. Então, se é o Brasil que faz, somos uma nação que chamam de terceiro mundo, mas ninguém investe mais em missionários do que o Brasil. Por isso que o adversário tem tanta fome nessa nação, pelo investimento que é feito na obra missionária, né? Oremos pelo Brasil, pela nação, oremos pela igreja e, em especial, o pastor Silas, né? As armas da nossa milícia não são carnais. 1 Coríntios, Paulo fala sobre isso, e eu volto aqui no texto que acabamos de ler. Efésios capítulo 6, o apóstolo São Paulo diz: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, príncipes desses séculos, que voam nos lugares celestiais. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. Quando Paulo fala de uma batalha, de uma guerra espiritual, o apóstolo São Paulo está dizendo que a nossa luta, ela é travada no plano superior, aqui no céu atmosférico. Jó capítulo 1, disse Deus ao adversário: de onde vens? E ele disse: de rodear pela terra e de passear por ela. Quando Paulo escreve a primeira e segunda carta aos Coríntios, ele estava travando uma batalha de egos, de orgulhos, de altivez, de pessoas que pertenciam à igreja de Cristo em Corinto. E é importante lembrar que a cidade de Corinto, na Grécia, foi uma cidade classe média alta. Morar em Corinto era muito caro. Corinto é, até os dias de hoje, uma cidade portuária. E Corinto era uma cidade que era um dos centros das maiores e melhores faculdades filosóficas que existia. Ali os pensadores se reuniam para discutir filosofia, pensamento. Quando Paulo abre a igreja de Cristo ali, e alguns gregos aceitam a Cristo e passam a viver o cristianismo, eles começam a se combater entre eles, dentro da igreja, criando divisões. A igreja de Corinto foi uma das igrejas que deu muito trabalho ao apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3, ele trabalha combatendo divisões. Eu sou de Paulo, uns dizem que é de Apolo. Paulo plantou, Apolo regou, tudo combatendo divisões, brigas de ego. Quem sabia mais, conhecia mais, quem tinha maior poder aquisitivo.
E o apóstolo São Paulo estava preparando a igreja de Corinto para passar pelas tribulações da vida. Aí, aqui no capítulo 4 da segunda epístola, se você pegar para ler todo o capítulo 4, ele está usando o capítulo 4 para colocar Cristo como foco principal da igreja. Cristo assentado no trono da igreja. Ele está aqui lutando no capítulo 4 para tirar essa visão humana daquelas pessoas que viviam ali e congregavam, tirar a visão do poder aquisitivo, da briga, da disputa de poder, de conhecimento, e focar apenas em Cristo, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. Do pescoço para baixo é eu e você, do pescoço para cima é o cabeça, que é Jesus. Um braço não pode ser maior do que o outro, uma perna não pode ser maior do que a outra, todos têm que ser iguais. Nas bodas do Cordeiro, pós-arrebatamento da igreja, todos estarão assentados no mesmo nível para participar das bodas. Quando o rei Davi recebe a informação que ainda havia um descendente de Jonatas vivo, Mefimosete foi aquele filho coxo das duas pernas, aonde Levítico dizia que era cachorro morto por ter um defeito físico. O livro de Levítico é muito duro, mas é a constituição de Israel até o dia de hoje. E quando mandou buscar Mefimosete lá em Lodebar, que colocaram Mefimosete dentro da sala do trono, e Davi olha para Mefimosete e pergunta: és tu filho de Jonatas? E Mefimosete, coxo das duas pernas, olha para o rei e diz: o que queres tu comigo, visto que eu sou cachorro morto? Naquele momento o rei Davi se levanta, chama seus filhos, apresenta Mefimosete para eles e diz: a partir de hoje ele é meu filho, eu vou cuidar dele, vai morar conosco e vai assentar-se à mesa conosco. Sabe por que que na Santa Ceia todos recebem o mesmo vinho e recebem um pedaço do mesmo pão? Porque na igreja não há divisão e nem diferença de pessoas. No batismo das águas, quando você vê as dezenas de pessoas sentadas, reunidas aqui na sede, geralmente eles ficam aqui, e todas as pessoas usam a beca branca, independente de quem seja, independente de poder aquisitivo, independente de que nível pertence à sociedade, trabalha onde, não importa, vai batizar nas águas, usa o vestidinho branco, todo mundo sentado aqui. E na hora que você vê aquele grupo de pessoas sentadas aqui, você vê todo mundo igual, sentados juntos, um do lado do outro, usando a bequinha branca, para descer na mesma água. Porque no reino de Deus não há divisão de pessoas. Em São João capítulo 17, verso 17, na oração sacerdotal, Jesus Cristo disse: Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. É a unidade. Uma família forte é uma família unida. Um casamento forte é um casamento onde o casal
caminha na mesma direção. Aonde há unidade, um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Família também é lugar de conflito, família também é lugar de desavenças, família também é lugar de reclamação. Tudo isso faz parte de uma casa, porque somos pessoas e a todo momento a gente está em conflito um com o outro, não há problema nenhum. Só que está conflitando, mas está unido. Tem diferença, mas está unida. Tem problema, mas está unido. Está todo mundo de mão dada, o pau está quebrando e a gente está firme, um de mão dada com o outro. Isso se chama família. Pastor Silmar Coelho tem um livro que ele escreveu, esse livro dele é um dos mais antigos dele, que ele escreveu chamado A Família Perfeita, Ela é Imperfeita. É um dos livros do Silmar Coelho, escreveu tem uns 30 anos aí. Ele já vendeu muito esse livro aqui, quando veio pregar aqui. A família perfeita, ela é imperfeita. Aonde há a mão do ser humano, há imperfeição. Nós não somos perfeitos, nós estamos caminhando a um estágio de perfeição. No dia em que o pastor Samuel for marido perfeito, filho perfeito, pastor perfeito, servo perfeito, eu não fico mais um dia vivo nessa terra, porque lugar de coisa perfeita é na eternidade. Por que é que Jesus não me buscou até hoje? Que Ele olha para mim todo dia e diz assim: você está precisando melhorar, hein, menino? Aleluia. Amanhã é segunda-feira, e no momento que você abrir os olhos e levantar da cama, primeira mensagem do Espírito Santo a você e a mim: você precisa melhorar. E a gente vai buscando em alcançar a perfeição. Aleluia, aleluia, aleluia. A nossa guerra ela é espiritual. Em tudo somos atribulados. Jesus Cristo disse: neste mundo tereis lutas e aflições, mas tem de bom ânimo. O que é ter bom ânimo? Ter bom ânimo é isso aqui, ó. O pau está quebrando, mas você está todo momento se lembrando que está debaixo de uma promessa de Deus. O que vai lhe dar bom ânimo não é a circunstância. O que vai lhe dar bom ânimo é você saber que a palavra de Jesus vai se cumprir na tua vida. Neste mundo tereis lutas e aflições. O que são lutas? Guerras do dia a dia. O que são aflições? Guerras que você não consegue resolver, só Deus resolve. Só que Deus não resolve no seu tempo. Deus não resolve quando gritamos e clamamos. Quando se grita, se clama e se ora, Deus ouve e guarda, mas Ele só resolve no tempo dEle. E nem sempre o tempo dEle é o nosso tempo. E o tempo que Deus leva para resolver gera aflição. Aflição é você de pé, é você precisando resolver, e aquela pressão todo dia sobre você. É a pressão externa, é a pressão do problema, é a pressão da doença, é a pressão da enfermidade, é a pressão da família, é a pressão das pessoas que olham e dizem: resolve, 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 e você não tem como resolver, porque isso aí só Deus pode resolver. Neste mundo tereis luta e aflição, mas tanto para lidar com a luta como para lidar com a aflição, tem de bom? Tem de bom? Tem de bom? Pega a sua Bíblia, por favor, levanta para o alto. Me faça uma gentileza, encosta ela aqui, ó. Você está debaixo da promessa de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Antes da luta vir e antes da aflição chegar, Jesus falou contigo: eu sou contigo, eu vou contigo, eu te escolhi, eu não te esqueci, eu chamei pelo nome, você é meu servo, você é minha serva, e eu vou contigo por onde quer que você passares.
Em tudo somos angustiados, mas não desmoralizados. Deus preserva o seu bom nome. Uma das coisas mais ridículas que alguém pode tentar fazer durante as aflições e guerras da sua vida é você tentar se justificar com pessoas que não estão interessadas na tua justificação. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe quem é que justifica você? É Jesus e a sua história. Quando chega algum obreiro, alguma obreira de outra igreja, de outro ministério, pastor, eu quero trabalhar aqui, servir a Deus aqui e tal, ok. Conta para mim a tua história. Eu peço, me conta a tua história. Que história o senhor quer saber? Tua história de vida, tua história de obreiro, da onde você veio. Porque a tua história diz quem você é. Porque você conhece a árvore pelo fruto que ela produz. Há um tempo atrás chegou uma pessoa, pastor, eu estava dormindo, Deus me deu essa igreja em sonho, e eu vou servir a Jesus aqui. Falei, pô, legal. Só que dali ele descambou de falar do pastor que ele tinha, e só falar mal. E foi me jogando aqueles quilos e quilos de lixo. Aí ele disse, pastor, quando é que o senhor pode me receber? Eu falei, nunca. Aqui na Cadicaf não tem espaço para você não. Mas por quê? Eu falei, rapaz, você é grande demais, você é bom demais, tu é um obreiro que nem eu sou. Aqui não tem espaço para você trabalhar, não dá para você trabalhar. Se você está falando tão mal do homem que te batizou, que te consagrou e acreditou em você, imagina que você vai falar de mim daqui a um ano. Não, eu não tenho tamanho para ser o teu pastor, você é grande demais. Vai orar, pede a Deus para te dar outro sonho. Isso foi literal. Isso foi literal. Servir, sentar, cultuar, está tudo certo. Fazer parte do ministério é outra conversa. Porque você conhece a árvore pelo fruto. Fruto não é aquele que vai produzir, é aquilo que já produziu no dia a dia. Em tudo somos angustiados. Jesus no Getsêmani fez uma oração dizendo, a minha alma está triste até a morte. Angústia. Angústia em um grau tão elevado que ele começa a suar gotas de sangue. Eu contei aqui uma certa feita, não lembro quando, mas contei esse testemunho. Estou falando de algo de 20 e poucos anos atrás. Eu estava no supermercado, eu vi isso acontecer. Eu estava no supermercado, havia uma senhora sozinha fazendo compras, Claudinho. De repente, alguém conhecido daquela senhora se aproximou dela e trouxe para ela uma informação. Ele disse assim, o seu filho acabou de morrer. O filho daquela senhora teve um infarto em casa e morreu. Só que a pessoa que trouxe a informação veio num impulso tão grande e veio jogando aquilo em cima dela. Sabe o que aconteceu com ela? Ela passou mal, caiu e morreu. Morreu no supermercado. Aquilo foi jogado como uma pedrada, ela não teve como administrar aquela informação naquela hora, passa mal, cai e morre. Angústia da alma. Jesus não era para ter morrido no Calvário. Jesus era para ter morrido no Getsêmani, porque Jesus teve hemorragia.
saindo sangue pelos poros. Tamanha era a angústia que ele estava passando. Por que Jesus não morreu no Getsêmani? Porque Deus mandou um anjo, que enquanto ele orava, o anjo consolava ele. O anjo consolava ele. Segundo, por que Jesus não morreu no Getsêmani e Deus o sustenta até a cruz? Porque se Jesus morresse no Getsêmani, o sangue dele não teria poder para perdoar pecado. Porque ali estava o cordeiro, mas ali não estava o altar. E o altar do sacrifício não era o Getsêmani, o altar do sacrifício era a cruz. E Deus tinha que levar o cordeiro até o altar. Como Abraão levou Isaque até o Moriá, Deus tinha que deixar Jesus subir no Calvário. Porque o Calvário era o altar de imolar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, 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 aleluia. Angústia faz parte, irmão. Angústia faz parte. Anos atrás eu estava em Salvador. Tinha ido para Salvador pregar 2 noites. Estou dentro de um hotel, me preparando para o culto. Toco o telefone. Bombeiros me ligam. Tiago, meu filho, tinha sofrido um acidente na Via Lagos. Bateu o carro. Um dos bombeiros me liga, vê ali. E eu disse: viveu? Morreu? Como é que está? E ele disse: inconsciente. Nós vamos levar para o hospital. Olha a angústia. Eu em Salvador, vou conseguir fazer o quê? Liguei para o pastor Paulo, se eu não me engano, Vanderlei. Falei: corre para o hospital, recebe lá, vê como é que está e me municia de informação. Tentei arrumar um avião para fretar, mas tudo isso são coisas humanas. Mas em última hora, na hora assim, você não consegue essas coisas. Você vai fretar um avião de Salvador ao Rio de Janeiro, é 45 mil reais. Não é barato. Teve que esperar o outro dia e eu ainda tinha que ir para a igreja pregar à noite. E eu fui pregar. Porque eu fui para Salvador para pregar. Eu fui pregar. Angústia. Em tudo somos angustiados. Faz parte. Isso é o dia a dia do ser humano. Hoje pela manhã eu falava sobre a tentação de Cristo. Jesus foi tentado para crescer e amadurecer, porque ali estava o profeta, ali estava o ungido, ali estava o filho de Maria na dimensão humana e o próprio Filho de Deus na dimensão divina, mas ali não estava alguém que era maduro para lidar com a vida, e deserto serve para amadurecer. Por que Deus permite desertos? Para amadurecer. Por que a vida do cristão é de fé em fé e glória em glória? Quando der para dar glória, dá glória. Quando tiver ruim para dar glória, vai na fé. É fé na segunda e glória na terça. Fé na quarta e glória na quinta. Mas vai. Em tudo somos angustiados. Aí Paulo fala assim: perplexos. O que nos torna perplexo? Informações. Como essa senhora recebeu dentro de um supermercado e não soube administrar aquela informação na hora. Quando você vai fazer um exame médico e vem ali uma informação daquele exame ruim, isso traz perplexidade. E a primeira pergunta: por que eu? Por que Deus permitiu? Perplexidade. Em tudo somos perplexos. Quando você investe em alguém, confia em alguém, dá a esse alguém ferramentas para trabalhar,
dedica tempo a esse alguém, e ali na frente esse alguém trai você. Esse alguém é desonesto e desleal com você, seja na vida familiar ou profissional, em qualquer área da vida, em todo lugar tem todo tipo de gente. Isso causa perplexidade. Poxa, eu não esperava isso. Pô, caramba. Se eu soubesse, não tinha investido tanto o meu tempo. Encontrar pessoas para acreditar em nós e investir é encontrar tesouro. Que o verdadeiro amigo é aquele que investe no amigo. Quando eu tinha meus 18 anos, 19 anos, no meu grupo de pregadores, né, jovens pregadores, havia ali um rapaz que a gente estava sempre junto em trabalhos de oração, vigília, né? Mas eu sempre fui pastor de igreja. Eu comecei a pastorear com 19 anos. Esse rapaz, eu fiquei muitos anos sem vê-lo depois, muitos anos sem vê-lo. Mas sempre recebendo informações que ele havia casado. Quando ele casou, ele desandou na vida. E ter desandado na vida, não vou detalhar o que houve, não tenho esse direito. Ele foi preso. Aí me veio a informação que ele havia sido preso. Todo mundo virou as costas para aquele rapaz. Só que aquele rapaz que estava preso foi companheiro meu de vigília, de oração por muito tempo. E ele sai do presídio, cumpre o tempo dele que tinha que cumprir. E eu estava um certo momento em Madureira. Ele é membro em Madureira. Ele está lá em Madureira. E aí, quando eu o vi, ele me abraçou, a gente chorou um pouquinho e tal, pô, legal. Ele tinha todas as informações da minha preocupação, o que eu mandava para ele, as pessoas que iam visitar. Mãe não deixa de visitar nunca. A esposa que ele havia casado estava morta. Aí ele virou para mim e disse assim: Samuel, me ajuda. Falei: cara, como é que eu posso te ajudar? Ele falou: Samuel, liga para os pastores para me receber, para eu pregar. Liga, faz agenda para mim. Você tem tanto crédito aí, uma ligação sua abre portas. E pensa num cara que pega um versículo e prega demais. Aí eu fiquei ouvindo ele, eu disse assim: amigo, eu vou te ajudar, mas eu não vou ligar para ninguém receber você. Não faz isso não. Você quer ajuda? Quero. Beleza, vai estudar. Termina o ensino médio e vai para a faculdade. Eu vou botar uma vara de pescar na tua mão. Mas como? Desempregado? Ex-presidiário? Falei: isso aí é comigo. Eu vou formar você. Você vai estudar. Se você quer ajuda, a ajuda que eu vou te dar é essa. Outra eu não dou não. Eu duvidei que ele ia aceitar, mas ele aceitou. Falei: tá bom. Em 6 meses tirou o ensino médio.
supletivo, né? Entrou na faculdade, falei, pode mandar para mim, pode mandar. Todos os meses, o GU imprime o boleto da faculdade dele e paga com o meu dinheiro. GU, pode imprimir esses boletos e paga. Está se formando agora em dezembro. Ajuda. Ajuda. Aleluia. Ajuda. Quando eu chego em Madureira é uma luta para eu sair dele. É tanto abraço, é tanto beijo, tanta gratidão. Eu falei, cara, a hora que você pegar o diploma na mão, aí esquece. O Brasil vai ficar pequeno para você. Porque aí eu vou ligar para os pastores e eles vão te receber. Mas cada coisa no seu tempo. Ministério não é para botar pão na mesa. O que bota pão na mesa é profissão. Você tem que ter profissão. Você não pode botar pão na mesa dependendo de pregação. O que bota pão na mesa é profissão. Vocação é sustentado por Deus. Família é sustentada pela profissão. Você tem que ter profissão. Primeiro é a profissão, depois é a vocação. O que sustenta a vocação é a profissão que a pessoa tem. É assim que eu aprendi, é assim que eu vivo e que eu sustento a minha família. E eu ensinei isso para ele. Eu acreditei nele. E ele está se formando agora. Encontrar alguém que consiga acreditar e investir é encontrar um tesouro. Em tudo sois angustiados, mas não desanimados, porque você tem que se lembrar da palavra. Perplexos, mas não derrotados. Aí eu termino aqui, o Espírito Santo falando assim: por mais que você esteja decepcionado, machucado, angustiado, por mais que seu coração esteja ferido e até com raiz de amargura, continue tua caminhada. Continue tua caminhada, porque você não será derrotado. O maior exemplo de perplexidade e de se manter firme foi Jesus Cristo na Santa Ceia. Irmãos, olha que coisa linda. O nosso Cristo, celebrando a Santa Ceia, na quinta-feira, antes de ir para o Getsêmani, Jesus estava assentado, a ceia preparada, só estava do lado de quem ele havia dedicado tempo. Ali só estavam os discípulos que ele havia orado no monte para escolher esses 12 homens. Entre os 12 discípulos, ele diz assim: um há de me trair. João, discípulo amado, primo de Jesus, e Judas. Judas olha e diz assim: sou eu? Sou eu? Que põe a mão no prato, que põe a mão, não olhou para cá, o que põe a mão no prato há de me trair. Ele ignora. Só que ele havia treinado Judas, investido em Judas. Judas dormia há 3 anos do lado dele. Ei, sabe o que Judas era naquela igreja? Que Jesus era o pastor? Judas era o tesoureiro.
Você só coloca para administrar o recurso em quem você confia. Jesus confiava em Judas, Claudinho. Mateus, a tal ponto de colocar a tesouraria na mão dele. Mesmo ele dizendo, há de me trair, ele estava ali para celebrar a comunhão. Jesus não expulsou Judas, não ameaçou Judas, não fez Judas passar vergonha. Ele só trouxe uma informação. Jesus não estava ali para ser acusador. Jesus estava ali para ser o abençoador. Quando Jesus libera a informação, há de me trair, Judas começa a ficar preocupado, chateado, inquieto. Quando Jesus percebe Judas inquieto, olha o que Jesus faz. Ele olha para Judas e diz: vai, faz aquilo que o teu coração te deseja fazer. Vai lá, estou te liberando. Judas levanta e vai embora. Jesus ia celebrar a ceia para 12, só celebra para 11. Porque Judas já tinha ido embora, porque Jesus havia liberado ele. E o final de Judas você sabe qual foi. Sabe o que eu quero falar? Amigo, se preocupa com você e a tua comunhão. Romanos capítulo 8. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que te justifica. Tem fruto, tem história, é leal, está firme, segue a vida, amigo. Não jogueis pérola para porco. Nunca tente convencer quem não quer ser convencido. Jesus, na frente de Pilatos, todo momento: és tu o Messias? Jesus calado. És tu filho de Deus? Jesus calado. És tu a profecia de Isaías? Jesus calado. Em momento nenhum Jesus disse: eu sou o Messias, eu sou o Salvador, eu sou o Cordeiro. Por que Jesus não respondeu Pilatos? Porque Pilatos não queria ser convencido. E para quem não quer ser convencido, você não pode perder tempo, amigo. Jesus calado estava, calado ficou. Até a hora que Pilatos ficou tão nervoso que disse assim: você não sabe que eu, Pilatos, tenho poder para te prender e tenho poder para te soltar? Quando ele libera essa palavra, Jesus olha para ele e disse assim: você tem poder para me prender e poder para me soltar, porém nenhum poder você teria se do céu não te fosse dado. Quando Pilatos ouve isso, ele treme diante do poder que saiu da boca de Cristo. É aonde Pilatos olha para Jesus, olha para os ministros e diz: eu lavo as minhas mãos, eu não vejo dolo sobre esse homem. Mas Jesus nunca tentou se justificar diante de Pilatos, porque Jesus sabia quem ele era, para o que ele estava na terra e qual era o propósito de Deus na vida dele. Querido, em nome de Jesus, Deus te reveste nessa noite. Em tudo somos atribulados, mas não derrotados. Perplexos, faz parte da vida, mas não vencidos. Aleluia, aleluia.
Problema faz parte, adversidade faz parte, informação ruim faz parte, mas sobre todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! Levante as duas mãos e glorifique a Jesus. Glorifique a Deus. Jesus treinou Judas? Treinou. Investiu em Judas? Investiu. Ficou perplexo que Judas fosse o traidor? Ficou, porque o traidor não era para ser Judas, era para ser Pedro. O escolhido de Satanás para trair Jesus era Pedro. Uma semana antes, o apóstolo Pedro se aproxima de Cristo e Jesus diz: Pedro, vem cá, sai do meio dos 12, vem cá para eu conversar com você, só eu e você, vem cá. Jesus pega Pedro, leva ele para o canto, diz: ó, eu tenho uma conversa para te passar. O diabo conversou comigo, Pedro, e o diabo me fez um pedido. Ele pediu para cirandar com a tua vida, mas eu não permiti, para que a tua fé, Pedro, não viesse a desfalecer. Em outras palavras, Pedro, vigia. Pedro, fica na posição. O adversário não quer outros, o adversário quer você. Um vai me trair, e quem ele escolheu é você. Vigia. Aí o diabo não achou Pedro, não achou Mateus, não achou Marcos, não achou João, não achou Bartolomeu. Achou quem? Judas, que deu a brecha. Jesus fica perplexo pelo grau de confiança que tinha nele, mas Jesus não desanima em investir em discípulos. Por que que não? Porque se Jesus desanimasse, desistisse de investir em discípulos, eu e você não estaríamos aqui hoje. E o maior exemplo que Jesus não desistiu é eu estar aqui, você estar aqui, e a igreja ter 2000 anos de história. Sabe o que eu quero dizer? Quem quiser caminhar, que caminhe. Quem não quiser, que fique. O que Deus tem na sua vida não pode parar. Aleluia, 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 aleluia. Levante as duas mãos por gentileza. Feche os olhos. Glorifique a Jesus bem alto. Adore a Deus, adore. Adore a Deus. Glorifique a Jesus. Deus está te dando resistência nessa noite. Deus está te dando resistência nesta noite. Deus está te dando resistência espiritual nesta noite. Vitórias virão, mas adversidades continuarão chegando. Mas enquanto elas vierem, Deus continuará dobrando a unção e o poder sobre a tua vida, a minha vida e a vida da igreja. Eu quero que você adore a Deus com os melhores gritos que você tem. Adore ao Pai. Aleluia! 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 E no demais, irmãos meus, termino aqui. E no demais, irmãos meus, sede firmes e constantes, sempre abundantes, motivados, firmes, constante. Caminhada não para,
e abundante, motivado. Motivação para ser esposa, motivação para ser mãe, motivação para ser pai, motivação para servir a Deus, motivação para acordar amanhã para trabalhar, firmes, constantes e abundantes. Quem chega perto de você encontra paz. Quem chega perto de você encontra uma palavra de vitória. Quem chega perto de você encontra o rio do Espírito Santo sobre a tua vida. Abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Aleluia. Amanhã, segunda-feira, acorda, abre os olhos e pula da cama, porque tem coisa grande de Deus na tua vida. Aleluia. Levante as mãos e adore a Jesus, por favor. Adore a Deus. Me permita lhe pedir que adore mais alto. Mais alto, por favor. Firmeza, 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 firmeza. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam pela sua braveza. Há um rio, olha o Espírito Santo aí, há um rio cujas correntes, movimento das águas, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. O santuário da morada do Altíssimo fala de você nessa noite. Você é a morada do Espírito Santo, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Vinde contemplar as obras que o Senhor tem feito. Ele faz cessar a guerra, Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aleluia!